Olá, amigos! A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida com Cristo. Eu sou Ingrid e neste canal você terá estudos da Palavra de Deus, mensagens e reflexões bíblicas. E a mensagem de hoje será sobre a santificação. O que é santificação? Santificação é um processo no qual começa quando aceitamos a Cristo. Deus age segundo as nossas experiências e nos ajuda a dominar as tendências pecaminosas e vivermos na vontade de Deus. Nos ajuda a mortificar a nossa carne e vivermos segundo o seu Espírito. Mas então, como posso ser santificado? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 22 e 24. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. É através da natureza espiritual que começa o processo da santificação. Paulo nos disse: devemos nos despojar das nossas velhas roupas, como se as coisas velhas do nosso passado fossem apagadas, que nós vivemos uma nova vida com Cristo. Somos santificados por Deus. Somos santos não por nós mesmos, mas porque Cristo habita na nossa vida. Então, somos nova criatura. E a santificação é algo muito importante na vida do cristão. O Senhor Jesus nos disse na sua palavra, e Ele nos disse: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor deseja e espera de nós santidade. Ser santo é ser separado do sistema deste mundo, porque a palavra nos diz que nós não devemos nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos buscar a santidade, porque é a santidade que irá nos aproximar mais de Deus e nos afastar do pecado. Por isso Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. É preciso que nós venhamos buscar a santificação na nossa vida para que possamos ser usados na obra do Senhor, para que os nossos vasos estejam limpos, para que Deus possa achar em nós um obreiro aprovado segundo a sua palavra. Nós precisamos viver e estar em santidade, separado, não nos conformando e não nos aceitando este mundo, mas estarmos mais perto de Deus, procurar conhecer mais a sua vontade, não viver para a natureza pecaminosa, mas que através da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas, nós possamos ser guiados e o Espírito Santo venha ajudar que nós venhamos resistir às obras do mal e viver de acordo com a vontade de Cristo em nossas vidas. E por isso devemos estar
em santificação, buscando cada vez mais crescer em conhecimento, crescer na palavra de Deus, buscando ser santos. Não somos santos por nós mesmos, mas somos santos, somos santificados porque Cristo habita na nossa vida. Somos nova criatura. Mas para que devemos buscar a santificação? Devemos buscar a santificação para vencermos o inimigo, para ver as maravilhas de Deus e para alcançar a nossa vitória. E nós podemos ler lá em Josué, capítulo 13, versículo 5, que nos diz a seguinte palavra: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando Josué disse santificai-vos, ele quis dizer separai-vos, purificai-vos, consagrai-vos, para que vocês possam ver o milagre de Deus. Santificar-se significa afastar-se de toda impureza espiritual. Josué, quando falou ao povo, santificai-vos, ele disse santificai-vos para ver as maravilhas de Deus. E Jesus também nos disse, santificai-vos na verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Josué liderava o povo para a terra prometida. E Jesus lidera a sua igreja para a Canaã celestial. É um processo contínuo. Por isso Jesus nos disse, santificai-vos na palavra, e a verdade do Senhor é a sua palavra. Para vencer o inimigo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Efésios capítulo 6 e versículo 13. A santificação é muito importante para o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento espiritual. A santificação é a porta que abre o caminho para que nós venhamos ver as maravilhas de Deus. Assim como nós vimos no livro de Josué. Josué foi um grande líder que liderou aquele povo para atravessar o Rio Jordão e chegar até a terra prometida. E o Senhor deu um grande milagre na vida deles, que eles passaram a seco naquele rio, não se molharam e eles puderam ver as maravilhas de Deus. E Deus precisa que nós venhamos nos santificar para que possamos estar limpos e puros, separados de toda a impureza do pecado. É uma decisão que devemos tomar de estarmos santificados. A santificação não é uma coisa para ser exibida, é um relacionamento íntimo, diário da nossa vida com Deus. Por isso precisamos estar, segundo a sua vontade, conhecendo a sua palavra. Precisamos nos revestir das armaduras espirituais para vencermos o nosso inimigo. O Senhor nos deixa claro nesta palavra que devemos nos revestir das armaduras de Deus para podermos vencer todas as afrontas, pois sabemos que o nosso inimigo, ele quer nos frustrar, nos destruir, fazer com que venhamos parar no meio da caminhada, mas que tenhamos o exemplo de Josué, que foi um líder que disse ao povo, santificai-vos, para que podeis ver as maravilhas de Deus no meio de vós e para que nós venhamos ter milagres invisíveis na nossa vida, milagres diários na nossa vida. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo, comunhão com a sua palavra e cada vez mais buscar a santidade de Deus para a nossa vida.
No Mar Vermelho, Deus disse assim: Dize aos filhos de Israel que marchem. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Deus usa homens e mulheres que buscam a santificação. Deus não procura grandes talentos, mas sim vasos limpos. Imaginem 2 milhões de pessoas atravessando aquele mar com crianças, sem ajuda, só um milagre de Deus que pôde ajudá-los naquele momento. E o Senhor fez maravilhas naquele lugar e eles puderam ver o milagre de Deus. A palavra nos diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Nos diz que devemos nos santificar através das palavras de Jesus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém poderá ver o Senhor, porque a santificação é um processo que nos leva a sermos puros, a vivermos segundo a natureza espiritual, a vivermos direcionados pelo Espírito de Deus, não mais pela nossa natureza, nem mais pelos nossos desejos da nossa carne, mas sim mais perto de Deus. Então, a santificação, a santidade nos leva e nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. E o Senhor te convida neste dia: venha, santificai-vos, santificai-vos para que você possa ver o milagre de Deus na sua vida. Nós sabemos que no nosso meio há muitos problemas espirituais, então nós devemos nos revestir das armaduras de Deus e buscar a sua palavra, se aprofundar mais nas coisas de Deus, para que possamos buscar a santificação dia após dia, pois a santificação é um processo gradual. Então devemos buscar a palavra de Deus todos os dias, para que Deus venha limpar a nossa vida e para que possamos estar prontos e preparados para fazer a obra de Deus no seu ministério. Então o Senhor quer te preparar, quer te limpar. Então a santidade é essencial na vida do cristão. Santificação é algo muito importante, pois nos separa do sistema do mundo, para que nós venhamos viver segundo o que Cristo nos ensina e o que a palavra de Deus diz que nós devemos seguir. E esta foi a palavra de hoje. Que Deus tenha tocado profundamente no seu coração. Que Deus te abençoe. Antes de você fechar este vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você já tenha assistido aos vídeos aqui no canal, mas ainda não se inscreveu. E para você se inscrever, é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo. E para receber todas as notificações de vídeos novos, é somente clicar no sininho abaixo. E se você gostou desta mensagem e gostaria que outras pessoas também ouvissem da palavra de Deus, então clica em curtir.